Muito bem, você chegou em mais uma etapa da jornada, você deu mais um passo e eu quero te falar uma coisa. Você está desenvolvendo algo que eu abrevio como KL1, tá? Que é a abreviação de Knowledge Level 1, ok? KL1, KL1, enfim, do jeito que você quiser chamar. Por que eu quero te deixar claro o que é um KL1? Porque o mercado trata os desenvolvedores como se eles fossem júniors, plenos e seniors, né? São 3 níveis apenas para dividir, e ser júnior, pleno e sênior não tem diretamente uma relação apenas com o conhecimento, tem uma relação direta com a experiência que você tem, né? Mas eu já vi sênior não tendo conhecimento de nível KN1, entende? Então tempo de mercado não necessariamente significa experiência. Esse é o erro que eu acho que o mercado comete, porque o cara tem 20 anos na área. Legal, eu já vi desenvolvedores de 20 anos na área que não sabiam fazer uma estrutura de repetição. Eu já vi desenvolvedores com 20 anos na área dando update sem wear. E eu não tô brincando, não é metáfora. Eu tô literalmente dando 2 exemplos que eu poderia citar o nome desses 2 desenvolvedores para você, mas eu não vou fazer isso para não expor os 2. Eu não quero chateá-los. Ou seja, essa é a prova de que muito tempo na área não significa experiência. Porque se você não aprendeu do jeito certo, você pode estar mais tempo errado, entende? Tempo de vida e tempo de atuação na área não necessariamente significa tempo de sabedoria, porque essa pessoa pode estar há muito tempo errada. E é por isso que eu separo para você, aqui no meu canal, conteúdos KL1, KL2, KL3, né? Porque é como se você estivesse aumentando o seu nível de conhecimento, mas isso não necessariamente significa que você tem experiência, entende? Não necessariamente significa que você é júnior, pleno e sênior. Independente do seu nível hoje, você precisa entender quais são os blocos dos níveis de conhecimento. KL1 é onde você sabe uma linguagem de programação e você sabe usar bibliotecas, que é o que eu estou te ensinando neste curso e em alguns outros cursos que eu já tenho programados aí para lançar no canal, tá? Mas isso não necessariamente significa experiência. Experiência eu classifico como XP1, XP2, beleza? Então você precisa das 2 coisas, de KL, que é Knowledge Level, ou seja, nível de conhecimento, e você precisa de XP, que é experiência. Tá? E a experiência você adquire na minha academia de programação. Lá eu te guio no desenvolvimento de um portfólio de projetos surreais atendendo às necessidades do mercado. E assim, enquanto você cresce o seu nível de conhecimento, né, você passa aqui no canal de KL1 para KL2, KL3 e assim vai até chegar no 15, que são os níveis que eu classifico. Mesma coisa acontece na minha academia de programação. Você passa de XP1 para XP2, 3 até chegar no 15, que é o nível de experiência que eu também classifico. E a partir daí, quando você tem KL15 e XP15, aí eu acredito que você pode começar a pensar se você é um desenvolvedor júnior, pleno e sênior, baseado na sua vivência de mercado ou vivência de projetos. Beleza? Então para de perder tempo. Enquanto você está aqui agregando no seu KL, vai também agregar no seu XP. Tá? Se matricula na academia de programação e começa a agregar o seu XP, faz os 2 crescerem juntos. Enquanto você está crescendo em KL aqui no meu canal, vai crescer em XP na academia. Cresce os 2 ao mesmo tempo, que você pode ter certeza que a hora que a oportunidade bater na sua porta, você vai estar muito bem preparado, não apenas para passar e para conseguir conquistar aquela vaga ou aquela oportunidade, mas para conseguir dar conta dela depois que você entrar. Que o que mais tem é gente que entra e depois surta. Gente que consegue passar porque deu um jeito de fazer uma maracutaia, ou porque a empresa que estava contratando estava precisando muito de alguém para botar lá no cliente, mas na hora que bota lá não dura uma semana, 2, um mês, ou até mesmo dura, mas surta, fica maluco das ideias, fica doido da cabeça, né? Quantos programadores não estão aí com a saúde mental totalmente destruída? Por quê? Porque querem pegar atalho, né? Porque ver um curso de Python básico como esse aqui, de mais de 20 horas, e pensa, nossa, quanta enrolação. É isso, vai pensando assim, é enrolação. 20 e poucas horas de conteúdo no curso básico de Python, é enrolação, pô. Aí você entra no mercado,
né? Você entra no mercado, como já aconteceu, eu sendo líder técnico de um projeto onde tinha um sênior, que nós tivemos uma demanda lá para ele que a gente precisava que ele inserisse 5 mil registros no banco de dados, e ele tratou como se fosse o desafio mais grotesco da carreira dele, como se fosse o desafio mais avassalador da carreira dele. Por quê? Por que fazer a inserção de 5 mil registros parece muito complicado para uma pessoa que, inclusive, pelo mercado é um sênior? Sabe por quê? Porque lá no começo, lá no Python básico, lá na linguagem de programação básica, no KL1, que é onde você está hoje, achou que se aprofundar neste nível era perda de tempo. Né? Porque não, o que importa é as coisas que são ensinadas no KL 10, 15, sim, também importam, mas o básico não deve ser negligenciado, tá me entendendo? E em paralelo a experiência também não deve ser negligenciada, então não negligencie a experiência, vai se matricular agora na minha academia de programação, o link tá na descrição, o link tá no comentário fixado, você precisa desenvolver o seu XP junto com o seu KL, beleza? Desenvolve os dois ao mesmo tempo. Nível de conhecimento e nível de experiência tem que crescer juntos. E a academia de programação serve para complementar a experiência que você está tendo aqui nesse canal, para você ter as duas coisas e quando a oportunidade bater na sua porta, você está preparado para conquistar e para sustentar. Beleza? Se matricula agora e vamos nessa. Bora lá então, vamos dar seguimento ao nosso curso de Python básico, onde nós já estamos flertando com o intermediário, tá? Ainda não chegamos lá, mas já estamos de gracinha com o intermediário. Daqui a pouco a gente entra lá, beleza? Vou apagar o que a gente fez aqui na tela inicial, tá? E a gente vai continuar usando esse arquivo funções.py, onde tem 3 funçõezinhas básicas, tá? Espero que você esteja acompanhando as aulas, né? Se você não tá, vê a aula passada lá, que a gente criou esse arquivo funções.py. E na verdade, na aula retrasada nós criamos esse arquivo funções.py e na aula passada nós detalhamos, né, criamos várias funções. Hoje a gente vai criar mais algumas, tá? Então, dentro desse contexto aqui, nós vamos aprender a fazer debug hoje e para isso a gente vai usar algumas funções, beleza? Então nós vamos incrementar esse arquivo, mas antes você precisa entender o que é o tal do debug, né? O famoso debug. Talvez você já saiba, se você não sabe eu vou te explicar agora, tá? Debug é basicamente uma técnica para você, ao invés de executar o código na velocidade do processamento, né, que é uma velocidade extremamente rápida, onde você não consegue acompanhar linha a linha, você consegue executar linha a linha com você controlando a execução. Né? Então isso serve para diversas situações. Situações onde, por exemplo, você percebeu que seu código está com algum erro. Né? Seu código está quebrando por algum motivo e você não está conseguindo detectar. Né? Você já viu a mensagem que aparece aqui no console de quando dá erro, mas você não está conseguindo entender o porquê raio está dando aquele erro. O que você pode fazer? Você pode debugar o seu código linha a linha, né? Você pode executar o seu código linha a linha, com você controlando uma linha de cada vez, a execução de uma linha de cada vez, para você ver onde exatamente ele quebra, para você ver onde exatamente que ele para de funcionar. Dessa forma, você consegue dar o primeiro passo ali rumo a encontrar a causa raiz do problema, né? Que o primeiro passo é você descobrir onde ele está acontecendo. Então, neste modelo aqui, ó, nós temos um arquivo que consome outro que tem 3 funções, mas a gente podia ter um arquivo que consome outros 10 e cada um deles ter uma média entre 20 e 50 funções, entre 20 e 50 funções, né? E você não fazer ideia de onde está vindo o erro, de onde está acontecendo o erro, né? Porque esses 10 arquivos que tem uma média de 20 a 50 funções, as funções que estão sendo utilizadas, algumas trabalham com operações das próprias bibliotecas do Python, mas outras consomem informações de banco de dados, outras consomem informações de APIs, outras pedem para o usuário digitar. Então, assim, é um emaranhado de dados, de informações e de execuções que você, se você não conhecer muito bem o sistema que você está trabalhando, ou que você não tenha sido você que desenvolveu, vai demorar bastante para você identificar a causa raiz. E o debug ajuda você a identificar mais rápido, tá bom? Outra vantagem, né, de você usar o debug, outro bom motivo para você aprender debug, você estudar código de terceiros, né?
Você, de repente, foi contratado por uma empresa, né? Você fez aqui o curso básico de Python, absorveu um conhecimento intermediário aí. Você fez lá meu curso avançado de Python, desenvolveu uns projetinhos surreais que os entrevistadores ficaram malucos na hora de ver, né? Na hora que você apresentou para eles, te contrataram. Aí botaram uma aplicação lá no seu colo para você dar sustentação nela, para você manter ela funcionando, e já falaram para você, ó, tá dando bug em tal lugar, tá com tal bug em tal funcionalidade, né? Estamos tentando fazer tal coisa, o usuário está tentando fazer tal coisa e ele não está conseguindo. Você nem conhece a aplicação, não foi você que desenvolveu a aplicação. Às vezes é uma aplicação que tem 20 anos de idade, 30 anos de idade. Eu já trabalhei com aplicações que eram mais velhas que eu na época. Aplicações em bancos que eu já trabalhei, que a aplicação na época tinha 30 anos de existência e eu tinha 26, 25. Né? Então, o debug ajuda nisso, porque você pode simplesmente escolher uma função e começar a debugá-la. E aí você vai ver que essa função vai começar a ser executada. E aí ela vai, de repente, chamar outra, que dentro dela chama outras, que traz uma informação do banco de dados e usa essa informação como parâmetro em outra função. E aí sobe para a anterior e usa todo esse conjunto para fazer uma requisição numa API, que retorna um outro conjunto e que insere em outra tabela do banco de dados ou em outro banco de dados. Tá entendendo? Que aí você, depois de tudo isso, ainda registra em um arquivo de texto um logzinho daquela operação, né? um registro, né? Um rastro do que aconteceu naquela operação. Enfim, então o debug, que é o recurso que eu vou te ensinar hoje aqui a usar, serve para principalmente para essas duas coisas, tá? Para você descobrir a causa raiz de um possível problema no código, seja no seu código que você mesmo desenvolveu, mas já tomou uma proporção tão grande que nem você está começando a controlar ele mais, né? Ou seja, códigos de terceiros, né? Uma aplicação que você está dando sustentação, tem um bug e você precisa resolver, mas você não conhece aquela aplicação, né? Você pode fazer o debug para encontrar onde está a causa raiz. E a segunda principal forma, o segundo principal recurso que o debug te proporciona, a vantagem, né, é você começar a estudar um código utilizando o debug. Sim, você pode ler as funções, você pode ler as classes futuramente quando você aprender a orientação a objetos, né? Você pode ler as classes e os métodos, né? Você vai entender assim também. Mas, sinceramente, com base na minha experiência, tem nada melhor do que você entender como uma aplicação funciona, vendo ela ser executada devagarzinho. Vendo ela ser executada linha a linha na frente dos seus olhos. Diferente disso aqui, né? Que isso aqui, ó, você executa, clicou em Run, acabou. Ele só para porque está pedindo para o usuário digitar um nome aqui, ó. Mas a partir do momento que o usuário digita, aperta Enter, ó, em 1 segundo, não deu nem 1 segundo, deu meio segundo, ele já fez um monte de coisa que ele tinha para fazer e já imprimiu aqui para mim. Né? Aqui, ó, eu vou te dar um exemplo que a gente usou na aula passada. Será que você lembra disso? Ó, lembra? Se eu chamar a função saudar... Não, vamos fazer assim, ó, vamos chamar direto daqui. Né? Fiz besteira aqui, mas deixa eu trazer de volta o arquivo para cá. Olha só isso aqui que interessante. Eu vou importar todas as funções, tá? Vou importar o perguntar nome. Vou importar o descobrir hora atual. E vou importar o saudar funcionário, tá? Saudar funcionário. Vou importar as três aqui individualmente. Poderia importar tudo de uma vez, tá? Só dar um import em funções, porque são todas, mas no caso, vamos supor que ao invés de ter só essas três, tem mais 30. Então eu tô importando assim porque eu só quero essas três, tá? Aí eu sei que eu posso fazer isso aqui, ó, saudar funcionário. Ela pede 2 parâmetros e esses 2 parâmetros são o nome do funcionário e a hora atual. Né? Então eu tenho funções que descobrem o nome do funcionário e que descobrem a hora atual. Né? Então eu posso aqui, ó, passar a função perguntar nome como parâmetro e passar a descobrir a hora atual como parâmetro, porque o retorno de cada uma delas vai servir como parâmetro, né? Isso aqui vai funcionar? Vamos ver se isso aqui vai funcionar?
Vou executar. Run tela inicial, perguntou meu nome, vou falar meu nome. Beleza, funcionou. Tá? Você repara que eu tô chamando 3 funções, inclusive 2 delas são parâmetros dentro da primeira. Né? Então, isso aqui é um emaranhado de código. Por mais que seja pequeno, você vai encontrar situações dessas aqui muito mais complexas, muito maiores, nessa estrutura, só que muito maiores, né? Com muitas outras camadas quando você começar a atuar na área, a trabalhar na área. E você vai perceber que é confuso você entender a execução disso aqui. Por exemplo, eu sei que o meu código para inicialmente porque dentro dessa função tem um input, né? Um recurso que abre para o usuário digitar. E eu sei que esse recurso, naturalmente, ele para a minha execução, ele pausa a minha execução, na verdade, espera o usuário digitar para continuar, né? Mas na sequência, olha o tanto de coisa que ele fez e que eu nem vi ele fazer. Olha o tanto de coisa que ele fez. Ó, quando eu executei isso aqui, ele executou essa função, né? Ele veio aqui, ele pediu para o usuário digitar, ele esperou o usuário digitar, depois que o usuário digitou, ele atribuiu numa variável, ele retornou a variável. Na sequência, ele veio aqui, chamou essa função aqui, ó, descobriu na hora atual, ele importou a biblioteca, ele acessou uma função dessa biblioteca, que é a função now, ele atribuiu o resultado dessa função na variável agora, depois ele acessou a propriedade hour desse objeto agora, ele atribuiu isso a uma variável e depois ele retornou essa variável, né? E depois ele ainda... Olha o tanto de coisa que ele já fez. Até aqui, tá? E aqui é a parte mais rápida, a parte mais simples. A menor parte do código. E a partir daqui, o que ele fez? Ele executou essa função aqui. Ele atribuiu o valor true à variável horário comercial. Ele verificou se a hora que eu passei é maior ou igual a 18. Tá? No caso... é maior ou igual a 18, deu positivo, então ele atribuiu o valor false a essa variável aqui, tá? Depois ele verificou se a hora é maior que 9, no caso é, né? Então ele verificou se está fora do horário comercial, né? Se não é horário comercial. E como não é, ele imprimiu essa mensagem, passando ainda o nome que ele recebeu aqui como parâmetro nessa impressão. Olha o tanto de coisa que esse código fez simplesmente em... Olha só, simplesmente em 2 segundos. E foi só 2 segundos porque eu digitei o nome. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Ao invés de perguntar o nome para o usuário, vamos passar o nome direto? Ó. Conta aí quantos segundos ele vai demorar para executar tudo isso que eu acabei de te listar passo a passo. Conta aí quantos passos ele demorou para executar. Beleza? Quanto tempo ele demorou para executar? Vamos lá, 3, 2, 1. Não deu tempo de contar, né? Porque não deu nem 1 segundo. Tá? Então, tudo isso... que eu acabei de citar para você, exceto, óbvio, perguntar nome, né? Ele demorou meio segundo, alguns centésimos de segundo, né? Para poder executar e finalizar esse processamento, finalizar essa execução. Humanamente falando, é impossível acompanhar o que aconteceu. Isso porque eu que programei o código, isso porque eu sei como a ordem de execução desse código funciona, porque foi eu que fiz, né? E digo mais, isso porque foi em um determinado fluxo específico, tá? Porque como já passou das 18, e eu sei que já passou das 18, eu sei qual fluxo que ele executou, mas se não tivesse passado das 18, ele poderia ter executado outro fluxo. Entendeu?
Então, entenda que o tempo de processamento de um código, por mais que seja um emaranhado de funções, como o nosso já está se tornando, né, é muito rápido. E às vezes você precisa analisar linha a linha, função por função, propriedade por propriedade, para você descobrir o que está acontecendo por baixo dos panos da execução de um código, ou porque você sabe que ele está com um problema e você é o responsável por resolver o problema, né? E para resolver o problema você tem que identificar primeiro onde ele está, né? Não tem como você resolver uma coisa que você não sabe nem onde está, muito menos o que é. Você não tem como saber como resolver algo que você não sabe nem o que é e muito menos onde está. Então o primeiro passo para você resolver qualquer problema, fica até essa dica aqui, ó, em paralelo, tá? Dica de experiência, né, para sua vida aí como programador. Tem problema para resolver? Primeiro passo, onde? Onde está? Primeira coisa, detecta onde está o problema. Ah, não quero saber o que é, o que pode ser, o que talvez seja, o que aconteceu ontem, o que aconteceu há 1 hora atrás, não importa. Detecta onde está o problema, tá? E aí sim, como consequência, você detectando onde está o problema, você consegue, ao invés de analisar a aplicação como um todo, você vai olhar só aquele bloquinho de código onde está o problema. E aí a aplicação pode ter 1 trilhão de linhas de código. Se você detecta que o problema está na linha tal, da classe tal, do arquivo tal, do método tal, você sabe onde analisar, tá? E para isso, você pode fazer o debug, né? Que é o que eu vou te ensinar a fazer daqui a pouquinho. Estou te contextualizando para a gente entrar nisso daqui a pouco, tá? Ou também você pode passar por essa situação quando você simplesmente quiser estudar um código. Ah, tem uma função aqui que chama soltar fogos de artifício. Quero descobrir como que essa função funciona. Se der um play nela e executar ela e ela em 1 segundo trouxer o resultado, você pode entender o que ela faz, mas você não vai entender como ela faz. Você não vai entender as entranhas dela. Você não vai entender a lógica dentro daquela função e muito menos vai saber se existem outras funções dentro dela, se existem outras funções dentro de cada função que está dentro dela. Tá entendendo como que a lógica vai se aprofundando? São várias camadas, como se fosse uma cebola. Beleza? Então, você vai aprender a fazer o debug aqui, tá? Para você fazer o debug, a primeira coisa que você precisa é colocar o breakpoint. O que é o breakpoint? Você já viu o breakpoint aqui. Vira e mexe, eu coloco o breakpoint sem querer. Breakpoint é quando você clica aqui do ladinho, ó, e você coloca essa bolinha vermelha. Você já reparou? Em outras aulas aí eu, sem querer, na hora de selecionar, na hora de clicar, clicando aqui, colocando e depois tirando ele, né? Não tem segredo, é só você clicar aqui, ó, do lado de fora, tá? Não é na linha, é do lado de fora aqui, ó. Clicou, colocou. Clicou, tirou, tá? Você pode colocar múltiplos breakpoints se você quiser, se você tiver várias linhas de código, né? Então, por exemplo, você vai chamar a função saudar funcionário. Você sabe que vai chamar essa aqui, não sabe? Então você já pode colocar o breakpoint dentro dela, né? Então, eu acho que está quebrando na hora de trocar o horário comercial. Você clica aqui no horário comercial, o que vai acontecer? Na hora que você executar o debug, ele vai rodar o código, mas ao invés de rodar tudo, ele vai rodar até aqui, ó, ele vai parar a execução aqui. E a partir do momento que ele para a execução aqui, você consegue controlar dizendo para ele: agora você vai para a próxima linha. Agora você vai para a próxima linha. Agora você vai para a próxima, no seu tempo, entendeu? Você diz para ele a hora que ele pode prosseguir e ele vai prosseguir para a próxima linha. Ele não vai terminar a execução. Ele não vai parar aqui e quando você mandar ele prosseguir, ele vai executar o resto. Óbvio, tem um comando que você pode usar para fazer isso sim, né? Se você já analisou o que você queria analisar, show, né? Aí você dá esse comando e ele termina, ele executa o resto. Mas, geralmente, se você está lendo a execução do código, aí você vai dar o comando de linha por linha, né? E tem cenários também que você não vai apenas olhar linha por linha, né? Se durante o processamento dessas linhas, né? Durante a execução dessas linhas, você chamar uma outra função aqui, né? Suponhamos que aqui eu chame uma função, sei lá, verificar
atestado, um exemplo, né? Nem tem essa função, a gente não fez essa função, mas suponhamos que tenha. O que você vai fazer? Quando ele parar aqui, ó, você pode mandar ele para a próxima. Quando ele chegar nessa linha, você pode dizer para ele, né? Você pode autorizar ele ou a executar a linha, ou seja, ele vai rapidão entrar nessa função, executar toda a lógica dessa função e só te trazer o retorno. Ou você pode continuar passo a passo dentro dessa função. Tá? Então, ao invés de você pular dessa linha para a próxima e dessa para a próxima, você pode pular dessa para essa. E quando chegar nessa, você entrar nela e debugar, ou seja, analisar linha por linha do que está dentro dela. Deu para entender? Mais ou menos? Tá bom? Então, isso é para você entender como funciona. Agora a gente vai fazer na prática, beleza? Então, a partir do momento que eu coloquei meu breakpoint aqui, ó, eu posso simplesmente executar como debug. Tá vendo quando a gente clica o botão direito aqui e coloca run, né? E clica em run para ele executar o código. Isso aqui você sabe que ele executa a milhão, né? Ele executa na velocidade aí do processamento do seu computador. Mas eu não quero isso, né? Eu quero fazer o debug, eu quero que ele pare onde eu coloquei o breakpoint, eu quero que ele execute rapidão até onde eu coloquei o breakpoint. E ali eu quero que ele pare para que eu execute linha por linha, tá? Então vamos lá, botão direito, debug, tela inicial. O que ele vai fazer? Vai começar a preparar o ambiente. Olha lá, já parou lá onde eu coloquei o breakpoint. Você viu? Eu executei o tela inicial. O que o tela inicial faz? Chama a função saudar funcionário. Então ele executou a função saudar funcionário. Quando chegou nela, ele executou rapidão isso aqui, mas eu botei meu breakpoint aqui, ó. Então, o que aconteceu? Ele parou aqui, onde eu mandei ele parar. Tá? Eu coloquei aqui de forma aleatória e a gente deu sorte, né? Porque eu não pensei nisso. Eu botei aqui, mas eu não analisei, né? Antes de colocar o breakpoint, se realmente agora o horário é maior, é um horário acima das 18 horas. Então, se não fosse um horário acima das 18 horas agora, sabe o que ia acontecer? Ele não ia parar no meu breakpoint, porque eu botei o breakpoint aqui. Vamos simular isso aqui? Então eu vou parar, ó, vou dar o stop. Eu não vou descobrir a hora atual, tá? Não vou chamar a função que descobre a hora atual. Eu mesmo vou passar a hora atual aqui, ó, como se fosse, tá? Como se fosse 16 horas e não 18, tá? Vamos debugar para ver o que acontece agora. Parou em algum lugar? Não parou. Por quê? Porque não passou pelo lugar do código onde eu mandei ele parar. Então não adianta você colocar breakpoint aleatoriamente no seu código, esperar que ele pare. Ah, Felipe, coloquei breakpoint, executei debug, mas não parou. Se não parou é porque não passou por ali. E aí não vai parar mesmo, né? Se não passou por ali, vai parar como? Certo? Então, beleza. No meu caso aqui, eu vou colocar ele nesse lugar aqui que eu sei que vai passar e eu quero que ele pare, beleza? Então vamos dar seguimento, vamos voltar para o que a gente estava fazendo anteriormente, tá? Vamos debugar agora com o cenário onde eu sei que ele vai parar, porque vai passar por ali, tá? Então, opa, passou e parou onde eu mandei parar. A partir daqui a gente começa a ter um poder como se nossa mente, o nosso cérebro, fosse o computador. Porque isso aqui que a gente está vendo tudo que o computador vê enquanto ele executa passo a passo disso aqui na velocidade da luz, que a gente não tem a capacidade para acompanhar, em forma de debug a gente tem a capacidade de acompanhar. Porque fica tudo em slow motion, né? Fica tudo aqui como se a gente estivesse executando o nosso algoritmo em câmera lenta, para a gente conseguir ver o que está acontecendo. E olha que interessante. Ele parou aqui e ele já está me falando aqui embaixo, ó, o que tem cada variável minha, né? O que tem cada variável minha. Olha que interessante. Ele está me falando que a variável hora tá com o valor 20. Que horas são agora? 8h30 da noite. Opa, então eu sei que minha variável hora tá certinha, ó. A variável hora tá com o valor certinho. Então significa que a funçãozinha lá que recupera a hora tá funcionando bonitinha, né?
O horário comercial recebeu true. Opa! Eu sei que 8h30 da noite não é horário comercial. Por que minha variável horário comercial tá verdadeira? Ó, e é aqui que você começa a ter o poder de pensar como o computador. Como ele pensa na hora de executar o seu código. Eu não mandei ele parar aqui, ó. Atenção, eu mandei ele parar aqui. Ele só vai receber o valor false quando ele passar por aqui. Ah, então tá certo. Porque, ó, eu parei aqui. E foi aqui que eu atribuí o valor true. Aqui, teoricamente, eu vou... Teoricamente não, né? Aqui eu vou atribuir o valor false. E eu estou aqui neste momento. Só que eu estou prestes a executar essa linha. Estou prestes a executar essa linha. Vamos ver? Se eu mandar ele para a próxima linha, será que ele vai mudar essa variável horário comercial aqui de true para false? Porque é o que teoricamente ele tem que fazer. É o que eu programei ele para fazer. Vamos ver se vai? Aí eu venho aqui, ó, clico aqui. Tá vendo essa setinha aqui, ó, step over. Ou comando F8 do seu teclado. Tá? É essa aqui, ó. Esquece as outras, daqui a pouco eu te explico elas. É essa aqui, ó, step over. É para ele ir para a próxima, ok? Você pode clicar nela ou apertar o comando, a tecla de função F8 no seu teclado, beleza? Então eu vou clicar aqui para ficar mais fácil. Para você não digitar aí F8 achando que é isso, não, é a tecla F8 do teclado, tá? Mas para não ter erro, vamos clicar direto aqui, beleza? Então cliquei, olha o que ele fez. Ele passou para a próxima. Ele tinha parado no meu breakpoint, agora ele passou para a próxima. E olha o valor que está atribuído à variável horário comercial agora, ó. False. Eu tô vendo o meu código fazendo o que ele tem que fazer passo a passo, linha a linha. Você tem noção do poder que você consegue quando você aprende a fazer um debug no código? Não tem nenhum código que você não consiga entender como ele funciona. Simples assim. Se você ainda não entendeu como um código funciona dentro de uma aplicação que você está trabalhando, ou que você foi contratado para atuar nela, pode ter certeza que talvez você não investiu tempo debugando. Não investiu tempo suficiente debugando. Se você investir tempo suficiente debugando, você desvenda aquele código. Você desvenda. Porque você consegue ver linha a linha, né? Então olha aqui, ó. Nós caímos aqui agora, né? Então, se a minha hora for maior que 9, ele vai entrar aqui. A minha hora é maior que 9 hoje. Deixa eu ver aqui, ó. Hora recebe 20. Opa, minha hora é maior que 9. Então, ele tem que entrar aqui quando eu der o step over. Vamos ver se ele entrou? Entrou. Se não tivesse entrado, eu já poderia detectar o problema aqui. Opa, ele devia ter entrado aqui. Por quê? Porque atualmente é 8h30 da noite. Essa cláusula está verificando se a hora é maior que 9. 8h30 da noite, no caso, 20, né? No caso, é maior que 9. Então, opa, devia ter entrado. Não entrou. Ó lá, já achei a raiz do problema, né? Supostamente, se ele não tivesse entrado. No caso aqui, entrou. Mas se não tivesse entrado, o que eu teria percebido? Eu teria percebido que talvez o problema esteja na hora. Aí eu ia verificar lá, por exemplo. Olha só, um cenário que poderia ter acontecido. Se eu verificasse essa hora aqui, tivesse 8 ao invés de 20, aí eu já teria identificado o falso positivo, né? Eu teria olhado e falado, putz, eu esqueci. Eu tô tratando 8 da noite como 8 ao invés de 20. E aí ele tá verificando, né? Se a hora é maior que 9. 8 não é maior que 9, então ele teria passado. Tá entendendo como o debug pode te ajudar ao seu cérebro processar o seu algoritmo antes do seu computador processar, para que você fique um passo à frente dele, raciocine o que ele tem que fazer da forma certa, e na hora que você dá o step over, se ele não faz, você já identificou, opa, tem erro aqui, ó. Ele não tá aqui ele devia fazer tal coisa e não está fazendo.
Ou você já identificou onde está o problema. Aí você pensaria, por que está acontecendo esse problema? Se na hora de analisar aqui, ó, se a hora for maior que 9, ele deveria entrar, porque agora são 8 da noite. Só que não está entrando. Será que o problema está na hora? Deixa eu ver. Aí você ia olhar lá a variável hora, suponhamos, né, que ela estivesse como 8 ao invés de 20. Você ia olhar e falar, tá aqui, ó. Nós, como humanos, colocamos o valor da hora sem considerar que 8 é 8 da manhã, né? Não colocamos 20, né? Colocamos 8. E a cláusula simplesmente deu erro. Tá entendendo? Você fica um passo à frente do seu código, porque você autoriza ele para a próxima linha. Né? E você fica um passo à frente sempre, porque até quando acontece o que tem que acontecer, você confirma. Você raciocinou antes do que tinha que ter acontecido. Quando você deu o step over, você confere se aconteceu. Se não acontecer, você já sabe que o problema pode estar ali. Se acontecer, você já dá o check e sabe que o problema não está até ali onde você está no momento. Então, se você já está na metade da execução e o problema ainda não aconteceu, você sabe que você não precisa se preocupar com o que aconteceu antes de você chegar ali. Você pode passar a se preocupar com o que está acontecendo a partir de onde você está. No meu caso aqui, ó, se até agora não teve problema, mas suponhamos que eu estou investigando um problema, eu sei que até aqui ele não está. Ele pode estar aqui, ó. Ele pode estar daqui para baixo. Né? Então, suponhamos que a mensagem que está aparecendo está errada. Né? A mensagem está aparecendo está errada. Eu já sei que a mensagem aqui pode estar errada e não os meus cálculos e os meus critérios podem estar errados. Minha estrutura de decisão é errada. E sim, talvez a mensagem. Né? Então, vamos simular esse cenário? Ó, agora são 8 e pouco da noite. Nesse algoritmo que a gente fez aqui, a gente só pode brigar com a pessoa, né, se ela chegar atrasada no horário comercial. Né? Então, hoje, a pessoa não está no horário comercial, eu não posso brigar com ela. Se minha mensagem estivesse aqui desse jeito, ó, infelizmente você se atrasou, isso aqui é um problema. O meu código está funcionando, mas a mensagem está errada. Né? Então, ó, o que aconteceu aqui? Ó, meu usuário chegou, tomou uma bronca. Aí o usuário reclamou, falou, o sistema falou que eu cheguei atrasado lá, mas eu estou entrando tarde para ajudar a resolver um problema. Eu não estou chegando 8 da noite porque eu estou atrasado. Pelo contrário, eu estou entrando na noite anterior do meu período para poder ajudar a resolver um problema urgente aqui na empresa. Então, chegaram no programador e falaram, ô filhão, o sistema tá errado, ele deu uma chamada de atenção numa pessoa que veio ajudar a gente aí, num funcionário que veio ajudar a gente aí. Aí o que você faz? Ao invés de você sair, né, lendo o código aleatoriamente, como todo bom programador júnior faz, né, sai lendo o código e tentando adivinhar onde está o erro. Pô, mas e aqui? Pô, mas isso aqui? Ah, mas não sei o quê. Não, não é assim. Não é assim. Sabe o que se faz? Se você sabe que qual o problema? O problema é a mensagem está errada. Qual é a função que exibe a mensagem? É a função saudar funcionário. Então o que eu vou fazer? Vou debugar a função saudar funcionário. Tá? Então, ó, o que eu vou fazer? Vou abrir a função saudar funcionário. Se ela estiver no arquivo externo, dica pra você, tá? Ah, Felipe, tem 1 trilhão de arquivos no meu projeto. A função saudar funcionário está sendo chamada aqui, ó, na minha tela inicial, tem muita linha de código, não sei de onde ela vem. Nesse caso aqui tá fácil de ver, né? Só tem um import aqui, mas tem 1 milhão de imports na tela inicial. E você não sabe de onde vem o saudar funcionário. Beleza, dá pra ver por aqui. Ok, mas suponhamos que você esteja numa tela onde você não tá vendo por algum motivo. Se você pressionar o Ctrl aqui em cima e clicar, ó, você abre onde ela tá. Ó, vou até fechar o arquivo. Você viu que eu fechei o arquivo, né? O funções. Ó, se eu pressionar Ctrl no meu teclado e clicar no nome da função, ele abre para mim a implementação dessa função, tá? E aí simplesmente o que eu faço? Já meto o breakpoint na primeira linha dela, tá? Vou lá e debugo. Vamos lá? Vamos fazer um debug junto aqui? Então, bom, primeira coisa que eu vou analisar são os parâmetros que foram passados. O nome da pessoa e que horas são. A hora que tá certa, tá certa. Então, beleza. Vou seguir. A hora que tá errada. Opa, eu já sei que quem tá passando a hora
Quem tá passando a hora como parâmetro tá pegando a hora errada. Quer ver, ó? Se aqui tivesse outra função, ao invés de descobrir hora atual, estivesse a função descobrir hora, que tem uma outra lógica para descobrir a hora, né? Podia ter, isso aqui acontece no cenário real, no mundo real de programação, né? Isso aqui acontece, de ter funções que têm nomes parecidos, aí tu acha que é uma, mas ela retorna algo que não é o que você precisava. E aí, na hora de usar o que ela retornou como parâmetro em outra função, o resto tá tudo errado, né? É aquela cascata de problema. Isso acontece, tá? Mais uma malícia da vida real aí pra você. Beleza? Então... Ah, não, mas nesse caso aqui, ó, fui fazer o debug, então... A primeira coisa que aconteceu foi eu ver os valores que estão sendo passados como parâmetro. Tanto a hora quanto o nome estão certos. Então, o que eu faço? Vou pra próxima linha. Pum, fui pra próxima linha. Deixa eu ver, agora ele vai verificar se a hora é maior ou igual a 18. A hora é maior ou igual a 18? Sim. Por quê? Porque ela é 20, né? Então, vou pro próximo passo, tem que entrar. Vamos ver se entra? Entrou. Opa, se entrou, então tá funcionando até aqui. Já sei que até a linha 6 aqui, ó, da minha função, não tem erro, tá? Não tem erro. Beleza, vamos pro próximo passo, então. Ele tem que atribuir, né, como... eu sei que já passou das 18, ele tem que dizer para minha flag horário comercial que não é mais horário comercial. Será que ele vai dizer? Vamos passar para o próximo passo. Disse. Aqui, ó. Horário comercial recebeu false. Não é horário comercial. Se você não quiser ver aqui, abrindo parênteses, tá? Se você não quiser ver aqui, ó, nessa tabelinha aqui, nesse teste de mesa, você pode passar o mouse por cima da própria variável, tá? Só passar o mouse por cima dela, já aparece o valor que tem dentro dela e o tipo dela, tá? Tá vendo ali, ó, booleano, false. A hora aqui, ó, passei o mouse por cima, já aparece, ó, int com valor 20 dentro dela, tá? Horário comercial aqui em cima, ó, tá vendo que ele, quando nós passamos por aqui, ele estava recebendo true, mas agora a própria variável, mesmo sendo no local, ó, quando eu passo o mouse por cima, mesmo sendo no local onde é atribuído true, tá mostrando que é false. Legal, né? E bacana também que quando você põe o breakpoint, ó, ele te mostra na própria linha, né? O valor atual dessa variável. Bem interessante. O debug te dá muitos detalhes para você conseguir ler o seu código, ler a execução do seu código como se você fosse o próprio computador, tá? Então, seguindo, deu certo aqui, ele atribuiu false. Agora ele vai fazer uma outra verificação, ele vai verificar se a hora é maior que 9. E a hora é maior que 9. Eu sei que é, porque é 20. A hora é 20, então isso aqui tem que retornar true, ele tem que entrar nesse if. Vamos ver se vai? Foi. Opa, então agora ele faz outra verificação. Se não é horário comercial, ou seja... Isso aqui, esse if not horário comercial tem que retornar true, certo? Vamos pro próximo. Retornou true e entrou. Se você passar o mouse por cima aqui do nosso operador, ele vai até mostrar qual é o retorno, tá? Não apenas, né, da variável, mas sim do próprio teste lógico, beleza? Então entrou, certo? E agora ele tem que imprimir. E aí eu percebo que aqui tem o falso positivo. Porque, opa... A pessoa chegou depois do horário comercial. A pessoa chegou depois das 18, mas a pessoa chegou depois das 9, mas também chegou depois do horário comercial. E a mensagem que tá dentro dela aqui, ó, tá dizendo que ela chegou atrasada. Ou seja, não é o meu fluxo do meu código que está errado. É a mensagem que eu estou mostrando aqui que está errada. Então aqui não deveria ser essa mensagem. Aqui deveria ser a mensagem de obrigado por nos ajudar a resolver mais um problema depois do horário. Entendeu? Eu estou trazendo esse cenário aqui para você porque muita coisa... Tá? Muita coisa que o usuário, que a sustentação de um projeto, que o time de negócio de um projeto, que o PO de um projeto, né, que você vai conhecer toda essa galera aí quando você começar a trabalhar na área, muita coisa que eles pontuam que é problema técnico, né? Ah, tá com problema no código lá, porque o seu código tá julgando errado. Quando você vai olhar... Na verdade, o código está julgando certo. É a mensagem que alguém colocou lá que está errada.
Que geralmente esse alguém é o programador, né? Geralmente esse alguém é o programador. Mas às vezes esse programador colocou o que estava escrito na regra de negócio. Então às vezes a regra de negócio está escrita errada, né? E acabou que na hora que o usuário foi usar, ele tomou uma mensagem como se a estrutura de decisão tivesse levando à conclusão errada, mas na verdade não, a estrutura de decisão estava levando à conclusão certa. Porém, olha só que interessante, a mensagem exibida estava errada. Ou seja, fator humano. Entende? Fator computacional estava 0 bala, fator humano que estava errado. Tá? Então eu trouxe essa situação específica porque isso aqui é um cenário que é mais complexo de achar, quando não tem erro no código. Quando tem erro no código, é muito simples de você achar. Às vezes nem precisa de debug. Quer ver, ó? Quer ver? Eu vou forçar um erro no código aqui de propósito para você ver. Ó, sem debug, tá? Vou executar isso aqui sem debug. Ele já deu erro. E dependendo do erro, ele já fala para você qual é o erro aqui, ó. Já fala para você onde tá, ó. Ó, no arquivo funções, na linha 9, na função saudar funcionário, tem um print que tá assim. Deu esse erro aqui, ó. Name tá escrito non. Esse non não está definido, ou seja, essa variável não existe. Você não quis dizer nome? Olha isso, velho. O Python, o interpretador Python que tomou o erro, já praticamente identificou a causa raiz do erro e te avisou e te disse. E tem programador que não lê o console, tem programador que não lê os erros. Futuramente você vai aprender a tratar exceções, a lidar com essas exceções, com esses cenários aqui. Tem várias formas legais de tratar e inclusive de impedir que seu código quebre se acontecer uma delas, tá? Você vai aprender isso, vou te ensinar isso. Mas olha que louco. Você, dependendo se o erro for literalmente no código, né? E você não reparou, ó, porque repara que mesmo com o erro aqui no código, ó, o meu arquivo funções está bonitinho aqui, ele não tá com um vermelhinho embaixo como se o arquivo tivesse com erro. Quando eu abro ele, suponhamos que ele tivesse 1000 linhas, né? Olhando ele aqui por cima, ó, não tô vendo erro a princípio, né? Mas na hora de usar uma função que tá nele, dá esse erro aqui. Mas olha que legal, o próprio interpretador Python já consegue te dar todas as informações, até a linha onde tá, né? E dependendo até te sugere o que você deve fazer para corrigir. Aí você entra aqui, é verdade, ó, tá com a variável errada. Então, legal. Só que aí se eu coloco aqui uma variável, por exemplo, hora. E aí, ó, vamos executar para ver o que acontece? Olha lá. Funcionou. Funcionou, não funcionou? Você viu algum erro aqui? Não teve erro. Funcionou, olha lá. Olá 20. Obrigado por nos ajudar a resolver mais um problema depois do horário. Oi? Olá 20? Como assim 20? Ah, tá com erro no código. Não tá com erro no código. Não tá com erro no código. O código funcionou. O que aconteceu foi... Nós sabemos aqui, né? Porque eu vi que eu coloquei a variável hora no lugar do nome. Mas se você não soubesse, e se essa aplicação fosse gigantesca, o que você faria? Você vai debugar a função que você está chamando. Então, aqui, ó, saudar funcionário. Eu já vou fazer o quê? Botar um breakpoint. Né? Então, vamos debugar. Aí você pensa, ele está colocando a hora na frente no lugar do nome. Será que eu tô passando errado o nome para ele? Vamos debugar para ver. Debuguei. Variável hora tá com a hora. Opa, variável nome tá com o nome. Então eu não tô passando. Já concluo que não estou passando o nome errado. A função tá recebendo o nome certo. Por algum motivo ela tá mostrando errado. Vamos descobrir onde ela tá mostrando errado? Vamos lá. Qual cenário será que ela vai cair agora? Aí olha que interessante. Você pode já dar o step over até ele cair na mensagem. Ó. Você não precisa analisar passo a passo. Até ele cair na mensagem. Opa, caiu na mensagem. Porque se você sabe que o erro tá na mensagem, você não precisa ficar lendo linha a linha, igual a gente fez anteriormente. Você sabe que o erro tá na mensagem, você vai clicando no step over aqui, até ele chegar na mensagem. Ou, olha que interessante, bota o breakpoint direto nas mensagens, né, para ver o que tá acontecendo. Então, bom, tem uma mensagem aqui, vou botar um breakpoint. Tem outra mensagem aqui, vou botar um outro breakpoint. E tem uma outra mensagem aqui, vou botar outro breakpoint. Vamos ver em qual delas que ele vai cair? Vamos lá, vamos ver em qual delas vai cair.
Então, vou debugar. E aí, ó, ele já para direto na mensagem. Eu não precisei percorrer linha a linha. Ele parou quando chegou lá nela. Né? Então, hora tá 20. Bom, tá aqui na mensagem, mas o nome tá certo, pô. O que tá acontecendo? Aí eu vou ler a minha linha de código aqui, ó. Olá, hora. Ah, tá aqui o erro, ó. Eu botei a variável hora no lugar do nome, por algum motivo, né? Eu tava programando, né, na hora, aí o gerente tava me chamando, aí o PO tava me chamando, aí o UX tava me chamando, aí o Scrum Master tava me chamando. Todo mundo do time que, por algum motivo, não entendeu a importância de deixar um programador focado em programar, tava me chamando. Aí o que aconteceu? O programador que estava concentrado numa lógica complexa programando, acabou colocando aqui um ato falho, né? Acabou por ato falho escrevendo o nome de outra variável, né? Da variável hora ao invés da variável nome. Né? E aí gerou todo esse transtorno aí. Por quê? Porque quando você bota a variável hora, você tá botando uma variável que tem um valor. Então seu código não vai quebrar, ele vai ser executado. Só que ele vai ser executado como falso positivo. Vai buildar, vai ser construído. Na hora de você colocar ele em produção, ele vai para produção, né? Colocar em produção é quando a gente coloca um código disponível para o usuário usar, né? Então, na hora de buildar, construir o pacotinho final lá para fazer deploy, colocar em produção, vai funcionar tudo bonitinho. Mas na hora que o usuário bater o ponto e cair nesse fluxo, adivinha o que vai acontecer? Vai saudar ele como um número. Olá, 20. Tá entendendo? Eu espero que você esteja entendendo a importância do debug. E eu espero que você esteja entendendo os cenários onde, na vida real, você vai enfrentar a necessidade de resolver e que o debug vai te ajudar. Tá bom? E só pra gente fechar aqui, tá? Você pode usar essa opçãozinha aqui também. Depois você explora as outras, tá? Você pode... como eu te falei, né? Você detectou, já até arrumei aqui. Então, agora que eu detectei e eu arrumei, o que eu faço? Eu posso dar esse resume, né? Por quê? Ele não precisa ir linha por linha para concluir, né? Ele pode só terminar, beleza? Então, olha só. Vou dar o debug. Ele parou lá, né? Ah, ele parou aqui. Ok, mas eu não quero que ele execute todas as outras linhas. Eu posso só dar um resume program, que aí ele termina de executar tudo de uma vez, né? Na velocidade que ele executaria, beleza? E aí você vai lá e não esquece de corrigir, tá? Ou também, vamos lá voltar para o debug. O que você pode fazer? Você pode dar o stop, né? O stop, a diferença é que ele vai, ao invés de ele executar o resto, ele vai interromper a execução naquele momento onde você estava parado, tá? Você pode fazer dessa forma também. E também, se você quiser, tá? Se você quiser, vamos supor que aqui a gente chame a função descobrir nome, tá? Perguntar nome, na verdade. Perguntar nome. Olha que legal. Você tá vendo que nós vamos passar o parâmetro aqui, ó, mas finge que a gente não tá passando esse parâmetro, tá? Finge que quando chegar aqui a gente vai perguntar o nome direto. Você repara que a gente vai chamar uma função, dentro dela um fluxo vai ser executado, e quando cair nesse cenário aqui, ó, outra função vai ser executada antes da impressão. Será que isso aqui vai funcionar? Vamos executar para ver se funciona? Funcionou. Então eu posso digitar meu nome, certo? Ok, funcionou. Então eu sei que o código está funcionando. Mas aí, ó, se eu quisesse debugar, só para você ver a importância do debug, tá? Eu poderia entrar na função que está dentro da função que eu estou debugando. Né? Então, ó, se eu adicionar um breakpoint no início da função saudar funcionário, que é a função explícita que eu estou vendo aqui, que é ela que eu preciso debugar, né? Cliquei debug. Ele entrou nela, parou aqui. Aí eu vou lá, passo a passo. Passo a passo, linha a linha, comando por comando. Quando chegar aqui, ó, no print, sabe o que eu posso fazer? Ao invés de ir para a próxima, como eu te falei anteriormente, eu posso entrar
nela. E aí, para isso, ao invés de clicar Step Over, eu coloco Step Into. Beleza? Então, ó, Step Into. Olha onde ele entrou. Na função perguntar nome. Olha que louco. Olha que louco. Eu tava aqui. Olha só, eu tava nessa linha aqui, ó. Só que como eu não dei o Step Over para ele pular para a próxima linha, né? Que no caso seria provavelmente sair do fluxo, eu dei o Step Into. Como eu tenho uma função aqui, ó, ele entrou na função. E aí ele pulou para cá, ó, e ele tá debugando. Se eu der o Step Over agora, ó, adivinha onde ele vai? Ele foi para a próxima linha, ou seja, pro return. Foi pra próxima linha não, perdão. Ele foi pro return, ele foi pra execução do input. Eu dei step over, ele perguntou qual é meu nome aqui, ó. Durante o debug. Ó, durante o debug, eu vou digitar, hein. Felipe, durante o debug ele perguntou qual é meu nome, ou seja, ele abriu o input pra mim. Então se eu der o enter, aí ele vai pra próxima linha, ó. Tá vendo? E ele armazena aqui na variável, o nome é Felipe. E eu tô debugando ainda, ó. Agora sim, se eu der o step over, agora ele dá o return. E adivinha pra onde ele vai? Voltou pra função print. Ou seja, você percebeu que ele, quando nós chegamos nessa linha, ao invés de nós pularmos para a próxima, nós entramos na função que é invocada aqui com o step into, debugamos a função perguntar nome, né? Com o step into, nós entramos na função perguntar nome, debugamos perguntar nome, voltamos para a linha onde nós estávamos e podemos continuar dando step over. E aí ele volta para a função onde foi chamada, porque aí chegou no final. E a gente pode dar um resumo. Beleza? Espero que você tenha entendido aí como combinar o step over com o step into. Beleza? Mas é isso. Debug é um recurso insano que você vai usar na sua carreira como programador. Divirta-se, aproveita, tá? Com ele você tem o poder de tanto detectar causa raiz de problema em códigos, quanto de estudar o funcionamento, estudar a lógica de códigos que não foi você que desenvolveu. Fechou? Use, abuse do debug, porque isso vai te dar uma experiência com programação absurda. Tanto te dando a capacidade de rapidamente detectar a causa raiz de um problema, quanto te dando a capacidade de decifrar códigos que terceiros desenvolveram e você não faz ideia do que eles estavam pensando quando eles desenvolveram, mas você precisa aprender, você precisa entender o que eles fizeram ali para que você assuma aquele projeto dali em diante. Debug é uma puta ferramenta para você fazer isso. Beleza? Te vejo no próximo episódio. Forte abraço!